como fazer hoje, Bruno, para descobrir em qual posição de fato você se destaca, cara? Olha, eu acho que o como descobrir é complicado. Você tem que tentar fazer um monte de coisas diferentes, porque não era óbvio pra mim É. o caminho que a Malu ia seguir. Ela me mostrou. Ela que Ela descobriu. direcionou, né? Exatamente. E aí, o meu único mérito, e eu falo que essa é uma das características que eu mais gosto na minha personalidade, é que eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que estou errado. Eu não me apego a um posicionamento. Se você mostrar pra mim, Bruno, sua opinião tá errada por conta disso, disso e disso. Eu olho e vejo, caramba, faz sentido. Acabou. Ah, mas você falou isso ontem, mas tava errado. Agora eu já reconheci, eu estou errado. Isso é muito bom pro investidor, né? Você não fica pegado às perdas, por exemplo. Mudou de ideia, sai e vai pra outra coisa. Então o mérito foi dela. Agora, como descobrir, eu acho que é tentar explorar o máximo de caminhos diferentes durante um tempo. E quando você vê que é bom em alguma coisa, investir mais tempo naquilo. Hoje, você fez essa analogia que eu achei muito inteligente, né? Eu fazia outra. Eu falava que eu pegava um cavalo puro sangue, que era minha esposa, e queria colocar carga em cima dela, né? Perfeito. E ninguém faz isso. Cavalo puro sangue é pra correr uma corrida, né? Você Claro. deixa o cara leve pra fazer isso. Então, foi muito mérito dela. Agora, a grande dificuldade da gente encontrar, de fato, o que a gente deve fazer com o nosso tempo, é que hoje você tem muita opção pra fazer. E quanto mais opções você tem, né, pior fica pra É escolher. mais complexo de decidir, né? Tem até a chamada paralisia da decisão, né? Isso acontece muito com o pessoal que vai começar a investir. O cara fala, quero começar a investir. Aí começa a seguir educador financeiro na internet, abre uma conta corretora, abre uma conta, sei lá, na XP. Ele chega lá, ele vai ter 500 opções de fundo. Aí vai olhar a renda fixa, tem 100 opções de renda fixa. Ah, vou comprar uma ação. Tem 500 empresas, ainda tem as internacionais. Então, no final, o cara tem milhares de opções na frente dele, ele simplesmente não escolhe. E hoje a mesma coisa está acontecendo na internet, porque a internet é um mercado tremendamente livre, né? Você pode falar do que você quiser lá dentro. Então, como você pode falar de tudo, às vezes você quer falar de tudo e não fala de nada. Você não vira um cara que é referência em alguma área. Porque eu posso falar de diferentes assuntos, mas se você fala o nome Bruno Perini e o pessoal me conhece, na hora eles pensam, finanças. Finanças. Entendeu? Quando fala Ivan Moré, comunicação. Sim. Né? Lembra da tua carreira como jornalista. Perfeito. Então você tem que focar em alguma coisa para tentar se tornar referência. E quando eu digo referência, não é a maior referência do Brasil. É referência para as pessoas que estão te acompanhando. Ótimo. Porque na época eu não pensei, nossa, Malu tá seguindo esse caminho, vou seguir também e vou virar um dos maiores educadores financeiros do Brasil. Não. Na hora que ela fez isso, eu só pensei, 500 pessoas pagando 2.000. Era isso que eu queria. Certo. Né? E é mais fácil ter 500 pessoas pagando 2.000 se você tiver 5.000 pessoas, 50.000, 500.000, mas o objetivo era pequeno. Perfeito. Você falou sobre essa liberdade que a internet proporciona hoje, e a gente nota que talvez a maior dificuldade de quem esteja nos ouvindo aqui no Desobediência Produtiva, eu gostaria de fazer um apelo para você. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa receber esses insights, essas provocações, porque aqui o nosso objetivo é gerar valor para você que está acompanhando o podcast, para que esse conteúdo seja compartilhado e que você mande a sua sugestão pelo @desobediência produtiva, @ivamoré. Print esse episódio, porque quanto mais pessoas a gente conseguir atingir por esse conteúdo, maior é a corrente de desobediência produtiva que a gente consegue estabelecer, porque isso é um tipo de educação, E né? acho que é o mínimo até, Ivan. Por que não compartilhar com os 10.000 mais próximos? Pô? Não é nem com muita gente, não. Ou bate na porta do vizinho com o celular na mão. Tem um minuto para a palavra do Ivan? Aí mostra ali, não, o podcast. De uma maneira... Será que é pedir demais? É pedir demais. Não acho. Bate no vizinho e fala assim, você já ouviu Desobediência Produtiva? Esse episódio com o Bruno Perini tá maravilhoso. Eu acho que o grande desafio hoje, Bruno, é as pessoas fazerem de fato uma curadoria de conteúdo que vale a pena ser consumido no que diz respeito à educação do indivíduo. Seja pessoal, profissional, uma educação social do indivíduo, levando em conta que hoje nós somos invadidos por uma quantidade enorme de informação. E aí eu gostaria de trazer uma citação, inclusive, do Vargas Llosa, que eu não sei se eu fiz no ano passado contigo, mas eu vou trazer. Ele diz no livro A Civilização do Espetáculo que nós vivemos um momento de contracultura, né? Que hoje todo o que ele chama de esse lixo promovido pela cultura da bisbilhotice, da superficialidade, o que ele também chama de frivolidade, que é a cultura do digital, das redes sociais. Então, as pessoas hoje que estão conectadas com o último namorado da Anitta ou a última fofoca relacionada ao Neymar, elas se sentem cultas porque elas estão sabendo o que está rolando, né? Então, isso é o assunto em pauta. E hoje, os produtores de conteúdo foram substituídos
pelos verdadeiros produtores de conteúdo que transformavam a sociedade. Os músicos, os artistas, os escultores, os pensadores, que perderam espaço, que foram atropelados por essa cultura do digital. Então, assim, do seu ponto de vista, o que é mais difícil hoje? Fazer curadoria de conteúdo ou ter uma mentalidade que fala assim, eu preciso me educar e não ser consumido por esse lixo, essa infoxicação em excesso? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, sabia? Uhum. Porque, por exemplo, se a gente for voltar a eras anteriores a essa explosão de conteúdo digital, as pessoas tinham conteúdo vindo da televisão. Você trabalhou em televisão. E na televisão você faz o conteúdo pensando sempre na média das pessoas, certo? Perfeito. Então você não faz um conteúdo assim, vou fazer um conteúdo de um programa sobre filosofia e botar no horário nobre. Você vai perder, cara. Claro. A média das pessoas quer ver novela. Popular. Então, exatamente. Então esse programa nunca poderia existir. Nunca poderia. Agora que o digital ele consegue existir na hora que ele quiser. Então, tem até um título de um livro do Walter Longo, né? Que ele fala que nós vivemos agora o fim da Idade Média, porque tudo era baseado nas médias. Isso aqui é para a média das pessoas, né? Essa grade de programação, desenho infantil. Não, é nesse horário porque as crianças estão vendo nessa hora. Acabou a Idade Média agora. Ele fala que a Idade Média não acabou em 1453, quando caiu Constantinopla, né? Ele fala que acabou agora porque veio o digital. Nós entramos na Idade Mídia, onde o conteúdo é altamente customizável para as pessoas. Então pense em um artista, um escultor, por exemplo. Se esse cara não estivesse próximo daqueles que detinham esse poder de comunicação gigantesco com as massas, o trabalho dele nunca apareceria. Quem tinha lugar nessas horas era a Anitta, que é muito grande, é o Luan Santana. O pequeno não tinha espaço até se tornar grande. E quem decidia quem era grande era um jogo onde o grande fica cada vez maior e o pequeno nunca aparece, né? Perfeito. Meio que um efeito de Mateus, que lá na Bíblia, né? Quem tem mais será dado, a quem não tem, até o pouco que tem de será tirado. Porque o cara era pequeno durante tanto tempo que ele desistia. Hoje, o grande, ele consegue ainda aparecer na mídia, ele consegue aparecer em redes sociais, só que o pequeno ele pode crescer do nada em rede social e conquistar o espaço dele sem que ele nunca precise aparecer naquela velha mídia de antigamente. Então eu vejo essa liberdade como uma baita oportunidade para esse pessoal que está começando. E lógico que, como você tem muito conteúdo, você tem o desafio bônus, né? de consumir. Achei maravilhoso que você trouxe o bônus. E esse bônus ele é evidente, né? Tudo Sim. tem bônus e ônus. Tudo Sim, na vida, sim. né? Inclusive as coisas, como o toque de Midas, o bônus é virar ouro, mas como é que você vai beber ouro? Exatamente, Né? exatamente. E o ônus talvez acho que você vai complementar agora. E agora, para as pessoas, você tem muito mais conteúdo a ser consumido. E tem muita besteira na internet. Claro. Porque besteira dá muito view, pô. De vez em quando eu faço os comentários mais sarcásticos no Instagram, é quando explode, né? Entendi. Quando eu falo de, sei lá, investir em CDB, né? Tem 3 compartilhamentos. Quando eu faço uma piada, né, falando da minha vida com a minha esposa, tem 300. Perfeito. Mas esse é o ponto, né? O Sêneca tem uma frase onde ele fala que nenhum homem sábio se revolta contra a natureza. E a gente sabe que a natureza do homem é procurar entretenimento, aquilo que ele gosta mais, né? Nem todo mundo gosta de estudar. Ir em direção do prazer, né? Exatamente, a gente gosta dessa parte. Então, quem faz conteúdo relacionado a entretenimento sempre será maior do que quem faz conteúdo relacionado à educação, por exemplo. Só que o ponto é que, como agora esse cara que faz conteúdo de educação, ele consegue iniciar o negócio dele com investimento praticamente zero, ele tem muito mais chance de permanecer no negócio de educação. Porque antigamente ele começava, não ganhava dinheiro e ele desistia. Então hoje está muito mais fácil as pessoas buscarem educação na ponta, com quem elas querem aprender. Porque antes elas entravam numa faculdade para ter um professor que nem conheciam. Hoje elas sabem, não, eu quero aquele professor ali, e vão atrás do cara, conseguem achar. Quem quer aprender comunicação hoje, pode aprender diretamente contigo. Perfeito. E há um tempo atrás não tinha. Você tem que fazer uma faculdade de jornalismo, a gente tem um exemplo aqui. Exatamente. A Giovana trabalha comigo, né? A Giovana está aqui. A Giovana virou case, ela está vivendo um período, inclusive, de transformação, do ponto de vista, não só a Giovana, existem várias outras Giovanas. Pô, esses dias nós fomos numa reunião e falamos, num bate-papo, para um cara que estava sentado do outro lado da mesa, que foi professor universitário por muito tempo, e eu falei, ela está pensando em largar a faculdade. Ele falou, não faça isso. E aí quando você vai perguntar se ela aprende hoje, não ela, qualquer Giovana no lugar, ela aprenderia mais aqui, estando comigo ou na faculdade? Muito mais aqui. Né? Por quê? Porque você aprende na ponta, no final. Porque analisei o histórico dessa pessoa, sei o que eu quero aprender aqui na prática. E isso funciona. E a internet promoveu esse encurtamento. Já